Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesta noite, para juntos nós refletirmos na palavra de Deus, nós recebermos o melhor que Deus tem para dar para nós nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Sem perda de tempo, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18. Foi me dito que é um culto na direção do círculo de oração, um culto de intercessão. E nós queremos aqui nessa noite refletir junto com os irmãos um pouco sobre o valor da oração, sobre a oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Trago um abraço do meu pastor para o pastor dessa igreja e toda a congregação. Nós congregamos, servimos a Deus na Adipel, no Internacional Parque. Ali eu sirvo a Deus como vice-pastor daquela igreja. E é uma alegria muito grande, irmãos, poder receber vocês lá um dia, tá? Para nos ajudar. Glória a Deus. Amém? Assim diz a palavra de Deus. E falou-lhes uma parábola com este fim, de que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Oh, glória! Dizendo, havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo, vingue-me, ó meu senhor, do meu adversário. E por algum tempo ele não quis ouvi-la, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, eu vou fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir a me molestar. E disse o Senhor, ouça o que diz o injusto juiz. Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? E eu vos digo que Ele fará justiça, sim, rapidamente. Pois, pergunto, quando porém o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, te adoro pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite para receber de Ti o que o Senhor tem para nos ofertar. Pai, derrama sobre nós graça, poder, unção e virtude do Teu Espírito Santo. Opera sinais, prodígio e maravilha. Nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu eterno nome. Aleluia, os irmãos podem sentar. Aleluia, glória a Deus. Pastor, tem quanto tempo? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como eu disse, eu quero refletir com os irmãos aqui um pouco sobre a oração. Existe, irmãos, uma grande necessidade de oração. Importante é que nós possamos nos conscientizar que a oração, disse alguém certa vez, e eu achei de extrema importância essa frase, que a oração ela é como um canhão nos portões do céu, para nos dar aquilo que nós precisamos receber. Então ela está lá para entrar, para invadir os portões celestiais e nos conceder a vitória que nós tanto almejamos. A palavra do Senhor vem falando para nós nesta parábola. E Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O mundo está em crise. Nós estamos vendo que caminhamos a passos largos para o final de todas as coisas. Muitas pessoas, inclusive cristãos,
que não criam. Porque às vezes a gente fica até com os olhos arregalados e estupefatos quando a gente ouve dizer que algum cristão não cria que o arrebatamento da igreja pudesse acontecer. Mas sim, havia muitos. E hoje, pelos acontecimentos, nós temos visto que muitos têm olhado e dito: verdadeiramente o Senhor não tarda vir, Ele está perto, aleluia, como foi adorado aqui nesta noite. Breve nós entraremos nas mansões celestiais, breve nós estaremos na Nova Jerusalém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os dias são maus, portanto, nós precisamos orar. Eu acho interessante que nós temos muito a aprender com essa parábola, quando ela diz assim, que a oração, ela é um dever. Ela é um dever. Nós vivemos em dias difíceis, como eu já disse. Dias em que nós estamos envolvidos com muitos entretenimentos. Nós vivemos numa geração que nunca houve tanto entretenimento como a nossa. São distrações, algumas lícitas e outras ilícitas. Interessante que nós cristãos, quando nos deparamos com alguma coisa ilícita, qual é a primeira reação que nós temos? Rejeitar. Nós rejeitamos tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós rejeitamos tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Mas, porém, se nós não estivermos em constante vigilância, nós podemos nos perder no mundo do entretenimento. Nós podemos nos perder com as coisas que estão acontecendo aí. Nós podemos nos perder no que nós chamamos de distrações. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós podemos ver que lá na palavra do Senhor, lá em Lucas, Lucas conta para nós a parábola do reino. E ele diz o que na parábola do reino? Que o Senhor preparou ali um grande banquete e depois foi chamar os seus convidados. E de repente alguns começaram a dizer: não, eu não posso ir. Por que não podiam ir? Bom, primeiro disse: eu casei, então não posso ir. O outro disse: eu comprei umas terras, então não posso ir. O outro: comprei uma junta de bois, portanto, não posso ir. E eu quero dizer para os irmãos que nós estamos falando de distrações, ilícitas e ilícitas. Nós não nos envolvemos naquilo que não é ilícito, mas muitas vezes nós deixamos nos envolver por aquilo que é lícito. Casar é pecado? Não, é bênção de Deus. Comprar um campo, a propriedade é pecado? Não, é bênção de Deus. Comprar uma junta de bois, prosperidade, é coisa ruim? Não, é bênção de Deus. Mas se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós nos envolvemos com essas coisas e deixamos de fazer muitas coisas no reino de Deus. Nós tomamos isso como desculpa para não executarmos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, dentro dessas distrações, nós encontramos os entretenimentos. Eu me lembro que há 40 anos atrás, quando eu me converti ao Evangelho, o único entretenimento que tinha era a TV. E nós cristãos naquela época não assistíamos TV. Éramos proibidos de assistir TV. Então nós não tínhamos essa coisa de entretenimento. Mas com a modernidade, o tempo foi caminhando e nós fomos percebendo que as tecnologias, quando bem usadas, elas também servem para o crescimento da obra de Deus.
E nós abrimos nossa mente para muita coisa. E hoje nós temos tantos entretenimentos. Eu lembro que quando nós íamos antigamente fazer uma mensagem, creio que o pastor é mais ou menos dessa época, nós pegávamos livros e livros e livros para poder fazer ali uma mensagem. Hoje, você tem ali os seus livros, claro que você tem a sua biblioteca, mas você também pode consultar ali, você quando queria saber o significado de alguma palavra, tinha um livro na época que chamava Dicionário Bíblico. Talvez muitos cristãos não conheçam. Então a gente tinha que folhear o dicionário bíblico. Hoje você vai no Google e pergunta o significado daquilo ali e lá vem a resposta. Nós não tínhamos isso. Então, o que acontece? Acontece que se nós não estivermos em constante vigilância, esse mundo do entretenimento, ele nos envolve a tal maneira que nós deixamos de fazer aquilo que temos que fazer. Bom, agora tem também um outro tipo de coisa que nós estamos muito envolvidos ultimamente e que tem nos atrapalhado também. Hoje nós estamos vivendo na era do sentir. Eu tenho que sentir as coisas. E é aqui que eu quero entrar com o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração, ela é um dever. O cristão deve orar. Há muitas coisas na Bíblia que não devem ser movidas por sentimentos. E hoje, nessa era que nós estamos vivendo, de tantos entretenimentos, de tantas distrações, nós também muitas vezes nos vemos envolvidos nos sentimentos. Nunca houve uma geração mais sentida do que a nossa. Tem que sentir para tudo. Tudo. Eu não vou evangelizar. Eu não estou sentindo de Deus de evangelizar hoje. Não estou sentindo. Irmão, vamos visitar um enfermo? Vamos lá naquele hospital, vamos ali na casa do fulano, do Beltrano, está enfermo, está doente. Irmão, sabe que eu não estou sentindo de Deus de lá? Não estou sentindo. Quando Deus tocar em mim, Deus falar comigo para mim ir lá, eu vou. Irmão, vamos fazer uma vigília de oração? Irmão, não estou sentindo de Deus de fazer isso. Nós vivemos num mundo de sentimentos. Eu faço quando eu sentir. E a oração, ela tem entrado nisso aí também. Eu não estou sentindo desejo de orar, portanto eu não vou orar. Mas a palavra de Deus tem mandamentos para nós. Nós não temos que sentir desejo de evangelizar. O Senhor Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, Ele disse o quê? Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Eu não tenho que sentir desejo nem necessidade de visitar os enfermos. O Senhor Jesus disse que naquele dia Ele vai dizer: ficai alguns à minha direita e outros à minha esquerda. E os da esquerda dirão: Senhor, o que aconteceu? Ele disse: eu era nu e você não me vestiu. Eu estava precisando de uma visita, você não me visitou. Eu estava lá doente na minha casa, você não foi lá. Eu estava precisando de comida, você não me deu comida. E aquela pessoa dirá ao Senhor: Senhor, quando foi que nós te vimos assim, não fizemos alguma coisa pelo Senhor? Ele disse: quando você deixou de fazer por alguém. Quando você deixou de fazer por alguém, você não fez por mim. Então, nós temos que sair dessa condição de sentir. Nós temos que ir fazendo, até aquilo tornar-se um hábito na nossa vida. E a oração, irmãos, ela só se torna um hábito na nossa vida quando nós nos posicionamos na presença de Deus.
e dizemos: Senhor, eu não estou com vontade de orar. Eu não sinto desejo de orar. Alguém certa vez disse: irmã, eu gosto tanto da palavra, eu gosto dos louvores, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ouvir mensagem, mas eu tenho uma dificuldade na oração. Por quê? Eu falei para aquela pessoa: porque a oração ainda não se tornou-se um exercício na sua vida. Como você gosta da palavra, de ouvir a palavra, então aquilo, o ouvir a palavra, estar sempre vendo uma mensagem, seja pelo YouTube, seja em outro tipo de tecnologia, então isso torna para você agradável, então você faz disso um exercício para a sua vida espiritual. Você gosta de ler, então você abre livros e livros e vai lendo. Só que você não fez a mesma coisa com a oração. Você precisa entender o que vem a ser oração para que você se apegue à oração. Nós precisamos entender o que a oração pode fazer na nossa vida. Veja bem, aqui eu quero refletir com os irmãos acerca de um homem que ele entendeu o valor da oração. Esse homem se chamava Jabes. Jabes. Ele nasceu. Eu sei que os irmãos sabem que naquela época, antigamente, era costume em Israel, quando uma criança nascia, na maioria das vezes, era a mãe que dava o nome ali àquela criança. E aquele nome tinha muito a ver com as circunstâncias do nascimento daquela criança. Se era um momento festivo, dava-lhe um nome festivo. Mas se era um momento de tristeza, dava-lhe um nome também, segundo aquilo que estava acontecendo no momento do seu nascimento. E Jabes, ao nascer, trouxe muitas dores à sua mãe. E ela o chamou de Jabes, aquele que traz dores. Eu acho muito linda a palavra de Deus, quando vai relatar a história dele, que ali começa uma genealogia. Ali começa dizendo, os descendentes de Judá, e vão ali naquelas genealogias, e fulano gerou ciclano, e ciclano foi gerando fulano, e ali vai uma lista interminável de genealogia. Mas de repente, a genealogia para. Do nada, para. Está ali as citações, de repente para. E o Espírito Santo entra, dizendo assim, do nada aparece o nome dele. Mas Jabes foi mais excelente do que todos os seus irmãos. Aquele que tinha no seu nome, aquele que traz dores, aquele que traz sofrimento, aquela pessoa destinada a não ser nada na vida, foi aquele que foi o mais ilustre dos seus irmãos. Portanto, não importa as situações pelas quais nós estejamos vivendo, não importa aquilo que foi dito a você, não importa as palavras que você já ouviu, nesta noite, você vai se posicionar diante de Deus como Jabes se posicionou. A palavra do Senhor diz para nós que ele foi até a presença de Deus e fez uma oração ao Senhor. Ele se lembrou do passado. Ele se lembrou que o Deus dele era o Deus de Abraão, o Deus que abençoava, o Deus que alargava fronteiras, o Deus de Jacó. Ele disse, ó Senhor, eu oro para que tu me abençoes. Depois ele continua dizendo, eu oro para que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E depois ele ora, que a sua mão, Senhor, esteja comigo. Oh, coisa linda, maravilhosa.
Quando a mão de Deus está conosco, tudo flui na nossa vida. A mão do Senhor, quando está na nossa vida, nós sentimos corajados para fazer aquilo que nós temos que fazer. Eu estava ministrando a palavra sábado passado e disse ali para um grupo de mulheres, eu disse, olha, ninguém nessa vida nasce ao acaso. Todos nós temos um propósito definido por Deus. A Bíblia diz que Deus te desenhou de uma maneira tão linda e maravilhosa lá no ventre da sua mãe. E lá, Deus determinou todos os seus dias. Deus te colocou aqui nessa terra com um grande propósito. Ninguém veio aqui por acaso. Então que nesta noite, você ore como Jabes orou. Senhor, me abençoes. Alargue as minhas fronteiras. E que a mão do Senhor esteja comigo. Como esteve com Neemias. Neemias diz que a mão de Deus estava com eles de uma tal forma que os encorajou a edificar. Eles edificaram porque a presença do Senhor, a mão de Deus estava com eles. Quando a mão de Deus está conosco, coisas maravilhosas acontecem. E ele finaliza dizendo assim: me protege, Senhor, de todo mal. Deus o guardou, o protegeu de tal forma. Porque eu sei disso. Porque a palavra do Senhor encerra dizendo assim: e Deus concedeu a Jabes tudo aquilo que ele precisava. Tudo aquilo que ele pediu. Tudo aquilo que ele pediu, Deus deu a ele. Nós temos uma procuração na nossa mão. Eu tenho e você tem. Sabe quem é que deu essa procuração? Jesus Cristo. Ele nos deu uma procuração legal. Todo mundo aqui sabe o que é uma procuração. É um documento legal que alguém dá para outra pessoa para que ele possa agir no seu nome. Jesus nos deu uma procuração legal. Eu quero ler aqui para os irmãos. Olha, o que diz para nós? João capítulo 14, versículo 30. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós temos uma procuração legal de Deus. Por isso que lá na parábola diz, e Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Não desfaleça. Você tem uma procuração de Deus legal na sua mão para você orar, para você pedir, para você clamar. E Deus com certeza fará tudo aquilo que você pediu. Como fez com Jabes. Veja bem, esse documento, ele nos dá acesso a tudo que nós precisamos. Essas palavras de Jesus, elas nos dão acesso a tudo aquilo que nós precisamos. Conta-se uma história de Charles Spurgeon. Talvez os irmãos conheçam essa história. Certa vez, ele foi visitar uma irmã que estava muito doente. Muito doente. E ele chegou ali e viu aquela irmã num estado terrível. Doente, magra, desnutrida. Morava em uma casa, irmãos, construída de caixotes. Uns caixotes que antigamente se usavam muito em feira livre. Então aquela mulher construiu aquele cômodo com aqueles caixotes. E Charles Spurgeon chegou ali e ficou triste com aquela situação. De ver aquela irmã tão doente daquele jeito, com tantas necessidades. E ele conversando com ela, se vira e vê na parede um quadro.
E ele olha aquele quadro e vê que aquele quadro tinha a aparência de um documento. E ele pega aquele quadro na mão, chega até a irmã e fala assim: que quadro é esse? Ela disse: eu trabalhei 50 anos para uma condessa. E no seu leito de morte, ela me deu esse papel. E eu achei esse papel tão interessante, tão bonito, com essas letras tão bonitas, que eu mandei emoldurar e colocar na parede. Charles pegou aquele quadro. A senhora me dá licença para eu levar esse quadro? Amanhã eu retorno? Sim, pode levar. No outro dia, Charles volta com aquele quadro na mão. Aquele quadro que, na verdade, irmãos, era um documento deixado pela condessa, que havia morrido 10 anos atrás. E ali ela deixava para ela uma bela casa e uma grande quantia em dinheiro, para que ela pudesse sobreviver toda a vida dela. E aquele documento ficou 10 anos na parede. Ela achava aquele documento lindo, maravilhoso, mas nunca teve a curiosidade de saber o que era aquilo. 10 anos ela vivia naquela pobreza, naquela casa feita de caixotes, quando ela podia estar vivendo na bela casa deixada para ela. 10 anos ela viveu de migalhas que as pessoas lhe davam, sendo que ela poderia comer do bem e do melhor, porque ela tinha uma quantia muito grande em dinheiro à disposição dela. Às vezes, nós também agimos desta maneira, por não entendermos o valor desse documento, o valor dessa oração. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E olha o que Jesus fala mais, ele diz: até agora, vocês não me pediram nada. Até agora. Ele estava já próximo à sua morte. Estava perto de ir preparar-nos lugar. E ele chama os discípulos e diz: até agora vocês não me pediram nada. Mas a partir desse momento, tudo aquilo que vocês me pedirem, eu lhes concederei. Olha, que procuração maravilhosa que eu e você temos nas nossas mãos. Muitas vezes não recebemos porque não pedimos. Nós temos que aprender o valor da oração, o valor da intercessão, o valor do clamor. Confiar no Senhor. Tomar posse desse documento maravilhoso que Ele tem colocado nas nossas mãos. Fazer como Jabes. Fazer como tantos homens e mulheres do Antigo Testamento. O tempo aqui não nos permite, porque se permitisse, nós estaríamos aqui juntos, refletindo sobre a vida de tantos homens e mulheres que colocaram em Deus a sua confiança, que oraram e receberam da parte de Deus algo maravilhoso. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: porque o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós sequer imaginamos. Jeremias diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A palavra de Deus fala de mulheres que eram estéreis. E Deus permitiu que essas mulheres habitassem família e fossem mãe de filhos.
Nós temos o exemplo de Sara, Rebeca, Ana, a mãe de Salomão. Ah, ficou só no passado? Não, a Sirlene, eu também. Fui estéril, casei, o médico falou, nunca vai ter filho, não vai ter. Mas o Senhor falou para mim, eu tenho um plano com a sua descendência. E Deus me deu um filho maravilhoso. Hoje, ele já dorme com o Senhor. É o único filho, o filho da promessa. Ano passado ele foi morar com Jesus. Um jovem abençoado, na presença de Deus, que fazia a obra do Senhor, que amava, até já congregou nessa igreja quando ela era mais embaixo ali, né? Que amava a obra, tocador, cantor, compositor. Deus falou, tem um plano com a sua descendência. Às vezes a gente tem um pensamento que esse plano é longo, vai ser muitos anos. Mas o breve tempo que ele esteve aqui na terra, irmãos, ele fez muito para o reino. Deus cumpriu a palavra que ele tinha dito a mim. Então eu digo para você, coloque-se na presença de Deus nessa noite. Porque Deus tem algo tremendo para realizar na sua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Eu já devolvo o microfone a quem é de direito, desejando que a oração se torne um exercício espiritual, não só na sua, mas nas nossas vidas.